Como anda sua vida financeira? Dá para dizer que você administra bem os recursos que você tem? Tem havido fartura na sua mesa? Como anda seu coração? Tá cheio de bondade e pronto a repartir? Você sabia que um dos princípios da palavra de Deus para atrair fartura e riquezas para nossa vida é ser generoso, generosa? Prepara seu coração que eu tenho uma palavra de bênção para sua vida hoje. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. A palavra de hoje é repartir para multiplicar. Parece estranho, mas eu vou mostrar para você que é possível. Mas antes, presta atenção nesse recadinho que eu tenho para você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botão inscrever-se. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. Dá um like, dá um joinha, faz isso agora para você não esquecer. E ao final do vídeo, por favor, deixe um comentário. Atos capítulo 4, versos 34 e 35 diz: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Na comunidade de fé da igreja primitiva, não havia necessitados, ninguém estava passando fome, sabe por quê? Porque eles repartiam aquilo que eles tinham. Então, sempre havia alimento, sempre havia alguma coisa para socorrer alguém. Era uma comunidade onde não havia abastados e miseráveis, mas eles viviam de forma igualitária. Um socorria o outro. E sabe que esse é um princípio importante para nós aplicarmos na nossa vida, para que a gente não venha viver uma vida miserável. Boa parte da população brasileira está passando uma crise ferrenha, uma crise que tem feito com que muitas pessoas tenham que economizar ao máximo para poder conseguir pelo menos o alimento. Mas olha, uma das coisas nós somos obrigados a admitir: poucos países do mundo tem tanta fartura, tem tanta terra fértil como o Brasil. Aliás, o que se desperdiça em alimentos que se perdem por uma série de fatores no nosso país daria para alimentar muita gente que morre de fome. Só que é interessante que da mesma forma que nós temos miseráveis de um lado, nós temos abastados de outro, não é? Aliás, tem aí um vídeo fazendo muito sucesso na internet, Quanto custa o outfit? Ou seja, são adolescentes e jovens mostrando o quanto eles gastam com suas vestimentas, né? Claro, são jovens da alta sociedade que gastam até 40 mil reais para ter uma vestimenta adequada. Mas enfim, vamos trazer o assunto, a responsabilidade para nós, para dentro da igreja, porque esse tipo de situação não ocorre somente lá fora da igreja, acontece dentro da igreja também. Há muitas pessoas passando necessidade e outros tendo de sobra. Falta em nós um coração mais disposto a repartir, mais disposto a dar. E olha que interessante, um importante princípio para atrair fartura e riquezas é o princípio da semeadura. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu sei que há muitas igrejas onde existem líderes que querem tirar a pele, o couro das ovelhas, a lã e tudo mais. É verdade, tem muitas igrejas onde você vê líderes enriquecendo cada vez mais com o dinheiro arrancado dos fiéis. Agora, não é pelo fato de haver líderes desse jeito que nós vamos colocar todo mundo dentro do mesmo cesto e achar que é todo mundo desonesto. Sabe por quê? Porque se a gente começar a pensar assim, o nosso coração começa a se endurecer e quando a gente menos perceber, nós estamos sendo pessoas avarentas, pessoas que são escravas dos recursos que têm,
Porque olha, o dinheiro tem um poder tremendo e ele exerce uma influência muito grande sobre nós. Perceba que quando a gente precisa comprar alguma coisa que é para o nosso deleite, a gente até não se preocupa em gastar muito. Mas quando a gente precisa fazer uma oferta, quando a gente precisa ser generoso, seja com uma pessoa que passa necessidade ou até mesmo numa oferta na igreja, a gente sempre procura escolher aquelas notinhas mais baixas, não é? De menor valor. Sem perceber, muitos de nós estamos semeando miséria. Porque toda vez que é para ofertar qualquer coisa que seja para a obra de Deus, a gente vai sempre naquelas moedinhas. Houve um tempo em que eu comecei a fechar a mão, e parece que quanto mais eu segurava, quanto mais eu deixava de ofertar, menos dinheiro sobrava para mim. Parece que, a despeito de eu fazer economia, as coisas melhorarem, foi piorar. Porque a economia que eu estava fazendo era a economia de generosidade. Tem uma história que é contada pelo filósofo Mário Sérgio Cortella que também retrata a minha infância. Porque houve um tempo em que nós, sempre quando chegava num domingo, juntávamos as famílias e fazíamos aquele almoço na casa da mãe, aquele almoço em família. Cada um trazia uma tapoera, alguma coisa para aquele almoço, né? E é interessante que todo mundo comia até se fartar e depois a gente levava para casa ainda uma tapoera e às vezes levava mais do que trouxe. Por quê? Porque certamente a bênção de Deus agiu naquela união e fez com que as coisas se multiplicassem. Eu quero fazer uma oração pedindo a você agora que coloque o seu coração nas mãos de Deus e faça essa pergunta: eu tenho sido generoso em repartir o que tenho? Ou eu tenho sido uma pessoa que tem retido os recursos? Eu tenho pensado muito mais em mim do que em qualquer outra coisa. Faça essa oração junto comigo. Deus poderoso de graça e misericórdia, nós colocamos agora a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso coração no Teu altar e pedimos, ó Pai, se porventura nós temos sido pessoas avarentas, se nós temos sido pessoas miseráveis, meu Deus, em nome de Jesus, se de alguma forma nós estamos deixando de repartir, de acolher o necessitado, de ser solícitos, solidários com aquele que passa necessidade, inclusive dentro da nossa igreja, que nós possamos agora, ó Deus, pela ação da Tua poderosa mão, nos desprender desse sentimento de miserabilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso. Nós não queremos ser pessoas assim, egoístas, avarentas, que pensam só em si mesmo. Meu Deus, nós queremos poder repartir aquilo que temos e queremos ter mais e mais recursos, não para concentrar com os nossos deleites, mas também para investir no Teu reino, para socorrer o necessitado, o órfão, a viúva, o pobre. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, com um coração generoso, porque sabemos, ó Deus, que esse também é um princípio para que haja fartura e riqueza na nossa casa. Livra-nos, ó Pai, de toda a avareza. Livra-nos de um coração endurecido que não sabe socorrer a ninguém e só pensa em si mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, cura-nos se necessário e faça o Teu milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.